Porque eu acho de extrema relevância o que nós vamos anunciar. E já assinamos, né? Está para ser publicado provavelmente amanhã. Se publica amanhã. Já fizemos a formalidade. Uma portaria normativa, né? Instrução normativa do INSS com a Previdência Social para fazer, ampliar os prazos de parcelamento dos cidadãos, cidadãs aposentados e pensionistas que pegam recurso emprestado pelos consignados. Também pelo cartão de consignados e pelo cartão de crédito. Abrange as três modalidades. Todos hoje dos consignados, por exemplo, do governo federal, que também tem a taxa mensal de 1,80, tem 96 meses de prazo para fazer o pagamento, com as mesmas garantias que o aposentado e pensionista do INSS tem, o desconto na folha. Então nós estamos acompanhando essa quantidade de parcelas, ampliando ela, né, de 84 para 96, que já é feita há algum tempo pelo governo federal, pelos funcionários públicos federais, para, com isso, tentar ajudar a aliviar um pouco o peso da prestação para os consignados. Se você amplia em 12 meses, em tese você dilui em maior quantidade de prestações, em tese a sua prestação é menor e fica mais suave. É uma medida que a gente já tem estudado há algum tempo, fizemos alguns testes virtuais para saber a repercussão. Já tem vários pedidos de várias associações, aposentados, sindicatos para isso há algum tempo, e nós achamos que era o momento para fazê-lo agora. Toda explicativa, né? Quantos são? Já chegou? Isso já é nova. Tem que tirar bastante cópia para todo mundo ter. Aqui tem a explicação. Aqui. Tem uma burocracia que então, tem os quantitativos. Hoje a taxa dos consignados está 1,8, que significa 23,8, né? 23,8. 23,8 anual, com a taxa Selic sendo 13,25. Só para ter um quadro de comparação, porque a taxa é cumulativa, se você cobra 1,80 todo mês, ele cumulativamente significa, ao final de um ano, 23,8. E a taxa Selic está 13,25. Então é impossível algumas afirmações que dá prejuízo. Essa diferença é muito grande. Então, essa é a amostragem que a gente dá do valor da taxa, que é igual a que a gente está cobrando hoje. Isso é uma decisão do Ministério da Gestão, aqui da Previdência, é uma decisão do Conselho, que delibera sobre o indicativo das taxas para a Previdência. A decisão da gestão também é 1,80, já está há algum tempo 1,80, e a nossa agora, em janeiro, foi decidida para 1,80. O prazo máximo de financiamento era 84 meses, com essa nossa instrução normativa, passa a 96 para os três tipos: o consignado normal, o cartão de crédito consignado e o cartão consignado de benefício, né? Os três tipos, que é dar 45% o teto máximo do total de endividamento, somando os 35% do consignado normal, mais 5% do cartão de crédito normal, mais 5% do crédito consignado. Eu não estou com os totais aqui, deve estar chegando, porque eu tenho aqui os totais de contratos. Os totais de contratos são muito altos, são 48.361.199 contratos vigentes na consignado direto, né, que são os 35%. São crédito consignado, cartão de crédito consignado, 10.267.826 contratos. E para o cartão consignado de benefício, aquele que tinha que a gente está igualando, são 5.091.157 contratos. Contratos não quer dizer que são pessoas, porque às vezes a mesma pessoa vai renovando, tem 5, tem 6 contratos. É isso que eu estou pedindo, um levantamento para dar o número real de quantas pessoas tem. CPFs, exatamente isso que o meu estimado amigo Vônei, com sua inteligência, resume. Com
A média é em torno de 1.600.000, a última que a gente teve, 16 milhões. Mas eu estou atualizando para passar para você, daqui a pouco está chegando o número real de cada quantitativo de CPFs que tomam um recurso emprestado. Estava em torno de 16 milhões de alguma coisa, daqui a pouco chegam os números reais. O nosso objetivo com isso é facilitar a vida do consignado, ampliando, como já falei, em 12 meses o quantitativo de prestações. Por exemplo, quem vai hoje renovar o seu crédito vai poder ter mais 12 meses. Segundo, também facilita o sistema financeiro, porque tira o gargalo do fecho, agora amplia para 12 meses, possibilita você ter uma negociação mais ampla para a pessoa poder pegar o dinheiro emprestado. É uma decisão que é regulamentada pela legislação que o INSS, a Previdência Social, pode tomar a qualquer momento, desde que tenha bases, estudos, tem todo o estudo feito, parecer jurídico para tomá-lo. E a gente chegou a essa decisão agora no começo do ano, pela quantidade de empréstimos consignados que tem, pelo aperto financeiro que as pessoas passam e pela necessidade premente que isso se faz para a realidade dos consignados. Então, a base que a gente queria, a gentileza da presença de vocês, e eu acho de profunda relevância pela quantidade de pessoas que atinge, vamos dizer, mais de 16 milhões que tem algum tipo de consignado, eu daqui a pouco, repito, vou dar o número exato, e um quantitativo grande todo mês de pessoas que fazem esse consignado. Então, o aviso que a gente está dando é para essa massa de gente, aposentada e pensionista, que passa a entender que, em vez de poder dividir a sua prestação em 84 prestações, poderá fazê-lo em até 96 prestações. Então, todos ficam avisados que, em vez de ser 84 prestações, passa a ser 96 prestações, o limite máximo. Não é que estão obrigados a fazer, é o limite máximo de prestações, o que pode suavizar, diminuir o valor do que terá que pagar mensalmente. Tá? Então, eu queria dar essa geral e estou à disposição para qualquer pergunta em relação ao que vocês queiram. Agora agora é tudo virtual, liga lá. Ligou? Não, então ele disse que era virtual. Já ligou. Perfeito, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, ministro Cláudia Bontempo, da TV Globo. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a possibilidade desse tipo de medida estimular o aposentado beneficiário a contrair novos empréstimos, a se endividar mais ainda. Em primeiro lugar, o consignado é praticamente um sistema em que a pessoa entra e tem grandíssima dificuldade de sair, porque isso passa a ser um volume que já pertence àquilo que ele tem como crédito, coisas que ele pagou, quando ele faz, que a gente chama de o troco, né? Quando acaba e ele vai fazer um novo empréstimo, isso é 95%. A possibilidade disso é remota, quase próxima ao zero, porque as pessoas já fazem isso. Aquele dinheiro que ele pegou como dinheiro emprestado, ele não consegue, infelizmente, terminar de pagar, é 90% de renovação, né? Então, ao contrário, a gente está facilitando a vida do cidadão para que ele, com mais prazo de pagar, diminua a sua dívida mensal. Por quê? Exatamente por causa disso, porque em torno de 90% renovam permanentemente esse empréstimo. Mais alguém? Aqui, passa ali, por favor. Ministro, também acho que é bom ressaltar que não está havendo aumento do teto de 30%. Não é? Ou seja, a dívida que ele pode contrair continua limitada aos mesmos limites. 35%. 35%, desculpa. É verdade. O teto do limite continua que ele pode fazer de empréstimo é 35%. Mais 5 para o cartão consignado, mais 5 para o cartão de crédito normal. Ou seja, o teto continua. Se ele está no teto, não é o número de prestações que vai aumentar o teto. O número de prestações só visa, nossa intenção é essa, é beneficiar quem está tomando empréstimo, porque dilui mais a sua prestação. Se tiver amanhã, a gente comprovadamente algum tipo de prejuízo aí, nós vamos recuar com uma maior tranquilidade. Mas não vejo possibilidade disso. Nós fizemos, inclusive, vários tipos de simulações para chegar a essa decisão, e todas elas foram altamente favoráveis ao tomador de empréstimo, e que benefício traz o sistema financeiro, que permite ele não ter percentual próximo do zero
de inadimplência porque passa a ter um prazo maior. Claro, tem a porta. Bom, aí eu acho que tem que se primeiro fazer um quadro comparativo da taxa que está pagando. Quando a gente fala de teto, 1,80 não é obrigatório 1,80. Alguns bancos, pela concorrência, o sistema financeiro tem que ter concorrência, estão praticando menos, 1,70, 1,68. Já tive até caso de 1,65. É só você pegar os detalhes que a gente vai ter. Agora, quando ele faz a portabilidade, ele já ganha. Ele já entra numa taxa. Ninguém faz transferência de dívida que não ganha algum dinheiro. Diminuição da taxa. Primeiro, essa vantagem. Segundo, o teto já está atingido. Quando ele chega no teto, ele chega no final do prazo, não consegue pagar tudo, ele refinancia aquilo que ele está devendo. Com mais prazo e com um teto mais baixo, ele tende a pagar menos. Então, não há um tipo de linha de raciocínio que até agora nós desenvolvemos, e nem as simulações que fizemos, que não traga benefício ao consignado. Ministro, boa tarde. Bianca Lima, jornalista da XP. Queria tirar 3 dúvidas, por favor. Uma, se essa nova regra já entra em vigor amanhã. Amanhã, se houver saiu publicado, já está válido. Ministro, só entra em vigor amanhã, mas sempre tem alguma adaptação que, pelo que nos foi reportado, é rápida de sistema. Tá. É só paramétrica, né? Então... Sim, a regra, corroborando, agradeço a tua contribuição. A regra começa a ter validade a partir de amanhã. A efetividade dela aí depende da negociação, né? O prazo que o banco dá, efetivar o novo contrato, a data prévia, aí não é mais tecnicidade, mas o prazo é amanhã. A segunda dúvida é o seguinte, os senhores mencionaram que o teto de endividamento, né, de comprometimento da renda, continua o mesmo, mas uma vez que você dilui esse pagamento de 84 vezes para 96, eu imagino que isso abra um espaço para que o tomador possa pegar mais crédito. Os senhores têm algum cálculo de quanto que vai abrir? Ainda não, porque é uma experiência inédita inicial. O que eu posso te garantir é que, como eu já falei anteriormente, o percentual quase que unânime, 90%, quando chega no final, já está pegando o dinheiro emprestado, o que ele vai ter de mais facilidade é que ele vai ter um prazo maior de pagar, não um prazo maior da dívida, é diferente. A dívida continua com um teto de 45% entre consignado, cartão de crédito e cartão consignado. Como ele tem um limite do valor, esse limite não muda. O limite do valor está estacionado. 45%. Se ele tem esse limite de valor, ele pode dividir mais parcelas aquilo que seria dívida. Pode acontecer, sempre acontece, na hora de renegociar a dívida, na hora de renegociar o passivo, ele ter o chamado troco, que é uma parcela que o banco dá novamente como empréstimo para compensar. Como ele tem essa parcela que é do total, a diferença é a favor dele, que vai dividir em mais vezes, mas a parcela é a mesma. O teto é o mesmo. Perfeito. E a terceira e última pergunta, o senhor mencionou essa taxa mensal de 1,80, né, que foi reajustada no início de janeiro. Queria questionar os senhores qual que é a expectativa, tendo em vista que no fim de janeiro a gente teve uma reunião do Copom que elevou a taxa de juros básica da economia. Então, se a expectativa é da reunião do Conselho, né, da Previdência Social agora em fevereiro, colocar na pauta uma rediscussão do limite e se a expectativa é de uma elevação para seguir a Selic. Bom, em primeiro lugar, nós temos vinculação, nunca tivemos. Nós não tivemos nunca vinculação direta com as decisões do Copom. O Copom trata das taxas de juros do mercado comum, do mercado geral. O mercado geral, por exemplo, não tem a garantia de 99%, porque é desconto em folha, a inadimplência próxima de 0,1% que o consignado tem. É a primeira diferença fundamental do mercado. O mercado de inadimplência, em muitos casos, chega a ser mais de 10%, 15%, conforme o valor, conforme a área. Então, nosso índice de inadimplência é o mais baixo de todos os tipos de empréstimo que existe no Brasil. Ponto. Primeira diferença. Segunda diferença, a taxa de juros da Selic leva em conta uma série de macro análises econômicas que o consignado não tem que obrigatoriamente fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Nós vimos durante os últimos, até dezembro,
setembro, outubro, novembro, dezembro, todas, sem exceção, taxas de juros do mundo diminuindo. Banco Federal Reserve Bank americano, bancos europeus, todos baixando a taxa de juros e a Selic aumentando. Por quê? Qual era o argumento à época deles? Olha, nós temos que aumentar por causa do aumento do dólar, aumento disso do preço dos importados, né? Análise geral. Agora começou a baixar o dólar. Já está tendo uma estabilidade nos preços de produtos de primeira necessidade. Nós estamos vivendo a maior safra da história de grãos do Brasil. Os preços do mundo, com essas provocações do presidente americano, estão tendo muitas controvérsias. Por exemplo, a minha opinião, pessoal, não sou um especialista em economia, é que o Brasil, nessa guerra econômica travada pelo presidente americano, pode ser o grande ganhador. Porque essa luta de tarifas, de taxas, por exemplo, China com os Estados Unidos, Canadá já teve aquele recuo do México, teve recuo da Colômbia, agora tem essa conversa do Canadá, até a Europa toda. Por exemplo, hoje os Estados Unidos é o maior fornecedor de alimentos para a China. Os Estados Unidos é o maior fornecedor de alimentos para a China. Por incrível que pareça, a China, um exemplo só dentro da tua pergunta, em produção é pioneira e é quem mais vende no mundo hoje carro elétrico, inclusive para os Estados Unidos da América do Norte. Há pouco tempo, há 2 anos praticamente, que as grandes fábricas de automóveis americanos, que é o grande produto e a grande marca americana no mundo, que está fabricando carro elétrico. Como é que vai ficar essa comparação? Então, essa crise que ainda, graças ao bom Deus, as limitações de visão de mundo contemporânea que o presidente americano tem, ela não atinge o Brasil diretamente. E o Brasil poderá, dependendo dos próximos dias, ser um grande beneficiário dessa crise que está acontecendo. Por que eu falo isso? Porque isso tem tudo a ver com a análise macroeconômica que o Copom, que os grandes técnicos, especialistas fazem para levantar a taxa de juros. E eu acho que nós vamos vivendo um momento ao contrário. Tendência da inflação cair, tendência pela produção recordes de alimentos no Brasil cair, tendência da taxa de juros, por exemplo, a americana agora se estabilizou, apesar de Trump. Então, vai se estabilizar, vai crescer, vai cair? Hoje ninguém pode afirmar nada. Mas toda essa análise é uma análise macroeconômica sobre um dinheiro que é jogado no mercado. E o dinheiro consignado não é um dinheiro jogado no mercado para um cidadão, uma cidadã que corre risco do seu pagamento, que corre risco de ficar desempregado amanhã, porque ele tem na folha do seu pagamento desconto. Então, isso para mim é uma diferença fundamental. E repito, nós fizemos agora, tem até que apurar o número exato, nós fizemos um cálculo que dá 23,08 ao ano, com a taxa 1,80. Ora, se a taxa Selic é 13,25, é uma margem muito grande de 13,25 para 23,08. 23,8 ou 08? 87. Desculpe, aqui isso foi acabado de fazer, muita coisa na minha cabeça, peço desculpa. É 23,87. Tá. É que a gente fez agora há pouco, eu disse, eu acho que é importante dar esse detalhe. Então, eu estou falando só como um quadro de comparação, eu não sou dono da verdade. E repita, que é um conselho quadripartite. Tem representação de trabalhadores, de aposentados, do governo tem maioria, é verdade, da Confederação Nacional dos Finanças, dos financeiros, né, CNF, e dos comerciários, dos comércios. Então, é um debate, nós nunca decidimos nada no conselho, em 2 anos que eu estou aqui frente, que não fosse debatido e votado. E normalmente com um placar muito folgado para as decisões propostas pelo governo. Então, vamos analisar. Eu acho que está marcado para dia 27, é isso? 27 de fevereiro? Hein? 27? Mas a calendário é essa. Nós antecipamos a de janeiro e agora seria 27 de fevereiro. Até lá, vamos acompanhar, vamos ver como vai ficar esse mundo contemporâneo, que é muito dinâmico, né? Para a gente decidir. Obrigado. Mais alguma coisa? Ou não? Boa tarde, Gabriel Shinohara do Valor Econômico.
Eu queria saber se essa extensão do prazo vale também para o consignado de BPC. Vale para todos os consignados. Todos. Porque nós não podemos discriminar o cartão, entendeu? A pessoa vai usar como quiser. Só que o BPC eu acho que não pode ter consignado, pode? Não tinha uma... Alô? Não, o BPC, o Supremo decidiu pela opcionalidade, né, do empréstimo, 11-0, nós implementamos e o BPC, no BPC acontece o empréstimo. Claro que o BPC, como é um benefício que você não tem, embora muitas pessoas que adquirem o BPC não tenha a garantia da permanência, acaba que hoje você tem um recálculo se isso... mas é o mercado financeiro, as instituições financeiras têm que decidir. Na verdade, tem o direito. Tinha uma discussão do Supremo, né? Isso, foi ele pode fazer. Né? 11-0. Podendo fazer, tem que ser consignada a taxa estabelecida a mesma taxa que está e os prazos obedecidos. É a mesma roupagem. Eu tinha dúvida, peço desculpas, porque algum tempo atrás, logo que eu assumi, tinha uma discussão que estava no Supremo e depois já teve o resultado. E só confirmando, o consignado do cartão de crédito, o cartão consignado também era 84 e subiu para 96. Isso. Todas as três modalidades, só que o cartão de crédito e a outra tem um juros maior. Tem um juros maior. Tá. E aí a gente também está estudando como fazer isso para cada vez aproximar mais. Harmonizar os juros, né? Obrigado. Lá, querido. Está sem som. Está sem som, agora veio. Letícia Casado, do UOL. Eu queria pedir para o senhor, primeiro, esclarecer a questão, os 90% que o senhor estava falando antes, são 90% do total. Do total das pessoas que fazem empréstimo consignado, elas fazem outros empréstimos? Não, do total dos consignados. Eu não estou dizendo percentual exato, porque eu não tenho isso calculado. Em torno de 90% daqueles que pegam empréstimo consignado continuam no consignado. Ou fazem a portabilidade, ou, quando está para terminar, fazem o pagamento de diferença com troco. Aí, prorroga com o troco que tem direito. Média isso. Tá, e os outros 10% eles pagam e saem? Pagam e saem. Tá. Média, viu? Eu não posso, depois eu posso até ver o número exato para não cometer erro, mas é média. Acho que até, só complementando, é muito comum... Depois já tem tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, querida. Antes de você, deixa eu dar uma olhadinha. Se não faltou nada. Depois de você abrir espaço na margem, como? Você tomou um empréstimo por 60 meses, pagou 6, 7, 8 meses. Não é incomum refinanciar. Né? As instituições financeiras buscam, faz parte do negócio, isso acontece na área privada, na área pública, refinanciar. E aí pega de novo todo o período e a vida toca. Quando você amplia para 96 meses, quando você tem um cartão de adiantamento também sem juros, você começa a estimular, primeiro a pessoa ficar menos apertada e ela também sair desse ciclo. Se ela precisa do empréstimo e ela toma de maneira responsável, tranquilo. Mas o que nós queremos dar é também a possibilidade de que o segurado nosso, beneficiário, possa, em alguma medida, ter maior chance de sair desse ciclo. Não é? Isso é importante porque as pessoas que alcançam, né, terminam de pagar os seus compromissos, foi reformar a casa, foi fazer... E eu estava aqui como procurador-geral quando o empréstimo consignado foi criado. E era exatamente para essas despesas. E não para a convivência dele por 20 anos pagando o empréstimo. Entendeu? Então essas medidas ajudam de alguma forma, ainda que pode ser que o alcance não seja tão grande, a que as pessoas tenham condições de ter uma chance de sair do consignado se assim precisar e quiser. Né? Depende da relação privada, a gente não quer se meter, mas a gente quer facilitar. Então, porque minha dúvida seguinte era justamente sobre isso, porque elas são famílias que já estão, pessoas que já estão endividadas, que ficam renegociando as dívidas, e aí o pessoal que está criticando essa medida fala muito isso, fala, tá, mas ele só o que o Ministério está fazendo é uma nova maneira de manter as famílias endividadas, desafogando um pouco as parcelas, mas elas vão ficar mais tempo ainda devendo. É uma afirmação, no mínimo, equivocada. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, na sua esmagadora maioria, pagar a totalidade da sua dívida. Quando elas vão completar uma renovação, um novo empréstimo para garantir o pagamento, elas ficam limitadas ao teto do valor constitucional legal de 45%. Ela não amplia o valor.
O que ela amplia é o direito de uma parcelagem maior, de parcelamento maior. Então, não tem base. Né? Se eu devo e tenho que pagar em 96 prestações, 84 prestações de R$10, eu vou pagar em 96 de 9,50. Então, é simples o cálculo. Não tem fundamento essa base, porque as pessoas vão continuar pedindo, independente da nossa vontade, é necessidade. Eu não posso tolir as pessoas disso. E uma última pergunta só sobre isso. Desculpa. As instituições... Só sobre a tua última pergunta, se fosse 60 meses, se fosse 80, hoje vai ser a partir de maio 96, não muda. Quando a gente humaniza a relação real, não muda, porque se está em 60, muitas pessoas vão prorrogando, pagou 10, pega um outro com 60 e vai. E isso, então, não é essa medida que vai fazer a pessoa entrar nessa ciranda. O que nós estamos entendendo? Quando foi feito o Vale Mais, né? O Vale do INSS, muitos dos aposentados pegavam um empréstimo de R$1.000 precisando 100. É natural, tem a oferta, é o ser humano, vou lá, pego, depois eu pago isso aqui, é da nossa cultura. Por que veio o Vale Mais? Para despesa pequena, e por isso que nós limitamos o uso da despesa, ele não pegar, não é nenhuma luta, nenhuma coisa contra o consignado, não é isso. Mas as pessoas têm que ter possibilidade de melhor administrar isso. Né? O que acontece hoje já é uma prorrogação quase que ilimitada em alguma parcela. Então, C96, C200, 300, né? 360, não muda. Não, 360 mudaria, que é muito tempo, né? Mas C96 não muda esse estágio. Pelo contrário, ele ter uma parcela mais barata, que ele não comprometa, do ponto de vista de número, a sua sobrevivência, a gente dá uma chance maior dele não ficar tentado de ficar replanejando, reprogramando, e isso vai virando um círculo. Quer ver um dado concreto disso? É o número que eu falei, são 48 milhões 361 mil contratos. 48 milhões 361 mil contratos. Para em torno de 16 milhões de CPF. O que quer dizer isso? A mesma pessoa renovando 1, 2, 3, 4 vezes. Já acontece. Isso a gente fez uma experiência piloto. A nossa intenção justamente é o contrário. Acho, não posso afirmar, penso, acho e desejo que com essa prorrogação a pessoa pode completar o pagamento sem necessidade de renovar. Minha linha de raciocínio é ao contrário e a nossa intenção. A última dúvida que eu tinha era, algumas instituições financeiras deixaram de oferecer o consignado por causa do teto da taxa de juros. De que forma que essa medida pode voltar a estimular esse mercado? Eu acho que estimula, porque amplia. Segundo, hoje nós não temos notícia de ninguém, de uma das 37 instituições, 41 instituições que estão no crédito consignado ter saído. Hoje, pode ser que amanhã tenha. Como o sistema financeiro é de ampla e livre concorrência, acho muito difícil alguém sair para deixar para o outro ganhar. E como eu te falei da diferença da margem, que é 13,25 para 23,83, que é 87 que ele falou, essa é uma margem muito boa para se ganhar dinheiro. Só o meu, eu luto, mas eu apanho também. Geisa Duarte, da Globo. Ministro e o presidente também do INSS. Só para falar. Aqui. Tá ligado, mas... tá, acho que é um mau contato. Vocês fizeram... Alô. Vocês fizeram algum cálculo para fazer essa prorrogação, para jogar para 96 meses? Quanto que isso pode reduzir, em média? Não fizemos não, porque esses contratos são muito entre particulares. Nós não temos direito de invadir esse contrato do sistema financeiro. Nós temos o volume, nós temos o total. Mas inclusive, rasgar a Constituição e invadir a privacidade do contrato individual. Cada um. Às vezes a pessoa muda com 3 bancos diferentes ao longo do empréstimo, então não tem como fazer. Não, só para saber, assim, já que há uma estimativa do senhor de que isso possa ajudar a pessoa... O que nós fizemos foram algumas amostragens para saber
das pessoas se seria bom ou ruim para elas. A esmagadora maioria pediu para que isso fosse feito. Porque na nossa experiência de repórter, quando a gente entrevista as pessoas, o que acontece, na verdade, é o assédio das instituições financeiras. Claro. Que ligam antes, liberou mais R$200 aqui da sua renda, vamos renovar? A pessoa nem sabe fazer esse cálculo, não tem a menor ideia e renova. Não é todos, só para ajudar eu concordo com você, mas não são todos que são assim. E o que a gente está fazendo também, e esse é uma coisa que a gente tem que colocar com clareza para a sociedade, sem nenhum radicalismo, os próprios sistemas financeiros vêm aqui nas reuniões e dizem assim, o custo dos nossos intermediários é muito alto, que são esses, quem liga, quem procura. E aí, eu não tenho que cuidar do custo do intermediário. Não sou eu que contato o intermediário. E nem a população. Ou seja, se alguém está levando custo para eles, porque estão fazendo essa pressão, e é verdade o que você está falando, que diminua isso e continue com a taxa mais baixa. Então, acontece, é real, e também eu não tenho como controlar, sabe? Porque quem tem esses dados do próprio banco que ele paga, cada banco tem o cadastro de todos os seus clientes. Então, cada um vai ligando para os seus clientes e, infelizmente, eu acho que há muito abuso. A Procon, inclusive, tem trabalhado nisso, tem tentado coibir, mas é muito difícil isso. O que eu faço? O meu salário eu recebo, viu? Eu bloqueio. Quando eu vejo um número lá, um número mais que é diferente, hein? 80. Tem um número, não tem um número um prefixo que já me... Não, é 03, é com 3. Eu bloqueio. Não quero nem saber, eu bloqueio. E eu aconselho a quem se sentir lesado, que eu bloqueio. Aperta no celular, bloqueia. Eu bloqueio. Porque é impossível. Às vezes para mim. Eu recebo 5, 6 telefonemas por dia. Não pensa que eu estou exagerando, não. Ministro, Tiago... Posso só complementar? Desculpa, Tiago. Desculpa mesmo pela falta de educação. Não, porque a tua pergunta do assédio, o INSS tem um papel constitucional e legal de reconhecer direito e manter o benefício. Mas nós não entendemos que seja o único papel do INSS. O papel do INSS é estimular os aposentados, os pensionistas e os segurados que possam ter, inclusive, a melhor qualidade de vida, como órgão de Estado que é. Então, o ministro já tinha pedido, e a assessora de comunicação, a nossa jornalista-chefe, está preparando uma campanha lá no INSS para que a gente possa botar no nosso aplicativo, botar onde que for, na televisão, seja contra golpe, seja contra orientação desse tipo que tu colocou, né, que realmente é uma coisa de assédio. Nós do INSS bloqueamos um sistema que chama SUIB, tinha 3.000 senhas, sob determinação do ministro hoje nós não temos nem 20 senhas, só as pessoas realmente, quanto? 12 senhas, que era onde, na nossa conclusão, havia o vazamento de dados. Porque havia senhas de pessoas que saíram dos órgãos, no bloqueio, havia uma gestão inadequada, a gente acha. Só para concentrar aqui, só para a gente ter bem claro, mas isso não nos dá o controle do que o sistema financeiro já tem dado. O que a gente fez desculpa a sinceridade, é enxugar gelo. Nós cerceamos, limitamos aqueles nossos que poderiam, e alguns faziam isso, infelizmente, péssimo exemplo, vendiam esses dados. Isso está muito agora, estão sufocados. Por isso que a gente vai ganhando um inimigo a cada dia. Mesmo quer fazer doer as pessoas, já dói no bolso. Isso dói no bolso de algum. A gente consegue hoje, avançadamente, controlar o que nós temos controle. Mas o do sistema privado eu não tenho controle. Só para deixar bem claro. Não, isso. E aí diminuiu, na Secretaria Nacional de Consumidor, diminuíram as reclamações, são dados públicos. Na nossa ouvidoria diminuíram. E é uma luta constante, porque há, às vezes, intermediários, tem pessoas que fazem o seu trabalho decente, outros não. Esses intermediários que seguem no empréstimo consignado, aqui nas reuniões, como o ministro falou, custam, e o que foi alegado até pelos bancos, custam bastante. Evidentemente que o mercado, nós somos um país capitalista, o mercado tem que se regular. E a competição tem que vir, né? Mesmo sendo um mercado regulado, evidentemente, tem aquele que vai conseguir, todos os bancos, se eu não me falo como o ministro falou, estão operando, mas sem eu não gosto de falar o nome pastinha, que pode desqualificar uma categoria, não é isso, mas os tais dos pastinhas que, de alguma forma, alguns bancos pararam de trabalhar com eles, mas é uma questão privada.
não é o nosso. O que nós buscamos é que tenha uma menor taxa de juros e que o aposentado possa usar isso de forma mais regular. Nós vamos usar cursos, vamos colocar no nosso aplicativo muito e fazer campanhas, inclusive até mandar carta, para que as pessoas, esse público, e como você bem colocou, tem mais carta da época dele, da minha Zap, tá? Não, é uma disputa, né, ministro? E para que a gente possa ter um empréstimo mais responsável também. Mas aí foge, entra na seara privada e em práticas, né, eu recebo como servidor público, aqui na reunião recebi umas 4 ligações, que é para empréstimo. Vamos lá. Né? Tá bom? Desculpas. Mais alguma já tem aqui. Tiago Rezende, da TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Eu queria voltar um pouco para entender um pouco da medida. Se eu peguei um empréstimo há 1 ano e meio, por exemplo, consignado, eu peguei uma taxa mais baixa. E aí o teto foi sendo reajustado. O meu contrato também é reajustado? Os juros estão subindo ou ele está fixo na taxa de 1 ano e meio? Está fixo, na taxa que está. Então, já está garantido pela origem. Tá. Mas há uma preocupação de que as pessoas consigam, vocês citaram um caso de 90% que renovam. Em geral são 90%. Mas são pessoas que não conseguiram pagar isso. Há uma preocupação de que com o aumento da taxa de juros nesse último 1 ano, fique ainda mais difícil esses 90%. Claro. Eu quero que você me ajude a nos defender na hora que a gente segura essas taxas, que não é fácil, viu? Mas a nossa visão é exatamente essa pergunta, que ao mesmo tempo que pergunta é nossa resposta. Nossa tentativa é essa. Agora, está garantido a vinculação do contrato original. Ninguém pode rasgar o contrato original, a taxa do contrato original. O que fazem é o troco. A diferença é que a gente está estudando aí métodos que sejam mais duros para não ter alguns abusos. Nós não temos ainda isso numericamente comprovado. É o que eu chamo de troco, é a diferença daquilo que a pessoa já pagou, daquilo que ela pode pegar, e essa diferença ter alguma sobretaxa e que nós estamos investigando. Você pode só explicar, então, a avaliação que vocês fizeram, vendo o juro subindo, vocês acharam necessário fazer essa medida que já estava sendo discutida? É isso? Você pode explicar melhor? Também, e pela quantidade de pedidos e reclamações de pessoas que chegaram a nós, dizendo, poxa, ministro, por que o funcionário público pode ter e nós não? Se é a mesma garantia que é o desconto em folha. Isso foi quase que unânime das reclamações, e a gente já está estudando há algum tempo. Agora, como a gente viu esse patamar crescer das taxas, essa pressão do Banco Central, né, das taxas de juros, aí também, olha, vamos aproveitar que isso está numa pressão contrária e aliviar um pouco aqueles que podem aliviar. Ministro, Tiago Nolasco da Record, peço licença primeiro para mudar um pouquinho o escopo mas continuando falando sobre consignados. Como que está a discussão dentro do governo a respeito dos consignados para os trabalhadores CLT? Como que está o avanço dessa questão? Você está acompanhando? Eu, com muita felicidade, digo que essa não é nem a parte. Eu já tenho muito problema com os meus consignados da Previdência. Isso aí está sendo tratado pela Fazenda. Já teve reuniões entre a Fazenda, a FEBABAN, junto com o presidente. Agora, os detalhes e a Fazenda que tem. Obrigado. Felizmente, para mim, não é mais um problema para mim. Não. Só para saber se a gente pode usar aquele número de 16 milhões. Você já tem o número exato? Vê se o Vanderlei mandou. Pode ficar combinado da Marta mandar um número cravado. Ele era só entrar no sistema e ver. Porque chegou alguma coisa aqui do diretor de benefício, mas acho que a gente quer comprovar ainda. E a Marta pode se comprometer? Mas como é que ela vai falar para todo mundo? Não, ela envia no grupo aí, ministro. Tem aí? Ela usa o WhatsApp. Então, ministro. só para a gente não cometer furo aí, vamos só esperar um pouquinho nos teus dados e passar. E a outra coisa, eu queria apenas repetir essa questão sobre os golpes, porque o aposentado, o beneficiário é um público muito vulnerável, né, a esse tipo de abordagem. O que o governo pretende fazer a respeito disso? Porque é uma situação realmente... É verdade. Isso talvez seja o nosso principal problema. Não acontece só via telefone, viu? Isso acontece em muitas agências de INSS, não sei se você reparou, e eu peço, humildemente, que as pessoas tenham muito cuidado com escritórios que estão a 200, 300 metros da Previdência, das agências, são 1.600, dos conveniados são mais 1.000, que vem ali, resolva seu problema do INSS. Normalmente resolve o problema dele, de quem está vendendo o serviço.
Isso tem presencialmente, isso tem principalmente hoje via telefone. Nós estamos tentando descobrir o mecanismo. A ação da nossa inteligência, que é coordenada pelo Vone, tem feito isso. A Polícia Federal tem prendido muita gente. Então, meu alerta é para que essa gente não pense que a gente não está de olho. Nós estamos de olho. Quem estiver usando criminosamente esse sistema para iludir, para enganar as pessoas, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar para ser tratado com a Polícia Federal e com a Justiça. E eu aproveito para fazer um pedido humilde. Hoje, quer dizer, hoje não, nós criamos há 1 mês e meio, 2 meses atrás, o Vale para qualquer cidadão e cidadã que tenha aposentadoria e benefício previdenciário. Vale INSS, de até R$150. Nós temos 7, 8 cartões credenciados já? Tá. Temos cartões credenciados e que qualquer cidadão, pensa em despesa menor, comprar um remédio, né, pagar uma conta que o dinheiro acabou, usar esse cartão, não pode retirar dinheiro, não pode fazer desse crédito para jogo, na verdade, tem um sistema que controla isso, mas para pagar qualquer pequena dívida, para comprar um remédio, usar esse cartão até R$150. Não é empréstimo e não é doação. No mês seguinte, subsequente, que a pessoa fez e usou esse cartão de crédito consignado, essa pessoa tem, cartão de crédito INSS, essa pessoa tem um desconto na própria folha. Hein? Sem juros, sem nada. Quer dizer, quem pode ganhar com isso é o cartão que tem aquela taxa do cartão, 2%, 3%, conforme o cartão do comerciante, da farmácia. É entre comércio. O cidadão que pega esse adiantamento não vai pagar nada. Vai ser descontado no mês seguinte da sua aposentadoria, do seu benefício previdenciário, da sua pensão. Então, isso tem ajudado muito. São quantos mil que nós já usamos? 175 mil já fizeram esse adiantamento. E é, como eu chamo de vale, é um vale como qualquer trabalhador pode pegar no seu emprego. Você pega um vale e no final do mês, quando vai receber seu salário, tem aquele vale descontado. É igualzinho. Só que, para a gente evitar fraude, evitar que fosse usado em jogo, né? Hoje é um grande problema que nós temos nesse Brasil querido, a gente usa o sistema de cartões que se credenciam, fazem esse pagamento para a pessoa usando aquele cartão, e no mês seguinte, esse vale é descontado da sua aposentadoria, da sua pensão. É muito claro dizer que é como se fosse um vale. Quem pegar até R$150 emprestado nesse cartão para pagar alguma conta, comprar algum remédio, no mês seguinte vai ter até R$150 descontado. Está no aplicativo, está tudo no aplicativo do meu INSS. Desculpa. Já está. Na tua pergunta, né, que é sobre como a gente pode lidar com isso, o aplicativo já manda, né, toda a informação, os pushes, etc. Mas tem uma campanha sendo preparada já. Marta, aqui era a nossa assessora-chefe do INSS. O ministro, eu não vou discutir com o ministro, obviamente, tenho juízo, convidou para que ela seja apresentando, vai ser a minha nova chefe de comunicação. E nós temos uma campanha... A Marta, que estava no INSS, eu estou puxando ela para cá. Clássica, contratando uma agência, mas a gente se aproximar mais ainda dos aposentados e pensionistas para a questão de golpe. O MDH, o Ministério dos Direitos Humanos, nos passou os golpes mais presentes. Nos passou golpe, não. Nos informou, desculpa. É o perigo a palavra. Passou as informações de quem estava dando golpe. E funciona, né? Eu acho que o INSS não se comunicava externamente. Tem que se comunicar mais com o cidadão, chegar nele, isso é golpe, isso não é golpe. A gente tem feito muito esforço com isso, sem recurso, mas dá para fazer. Tanto é assim que o INSS fez um movimento agora para um cadastramento, foi para a imprensa, vocês ajudaram muito, as pessoas se cadastraram sem nenhum tipo de problema, ninguém teve que correr na agência doente, nada, deu tudo certo. Obrigado, gente. Aí te deixa rapidinho, então, querida. Você rapidinho, Flávia Said aqui do Metrópolis. Aproveitando aí que o senhor falou dessa questão dos jogos, queria saber se já teve algum avanço naquelas medidas que o senhor tinha dito para impedir que os beneficiários, né, do INSS usassem esses recursos para os jogos. E só uma última pergunta. No cartão já não pode. Nós não temos... Quem pega vale já não pode. O do cartão ainda estamos com alguns problemas jurídicos, porque há uma interpretação de que isso é ferir o direito da cidadania de usar o seu dinheiro como quer.
Então, ainda não tem uma definição jurídica da nossa consultoria jurídica que não dê respaldo a fazer uma proibição do sistema de fazer. Ainda não, mas eu estou trabalhando nela. Uma última pergunta aí sobre esse anúncio feito hoje, né? É de alguma forma uma tentativa de compensar o aumento do teto de juros no início, né, no mês passado? A minha compensação só tem um objetivo: o beneficiário da Previdência. É claro que eu sei que isso também ajuda com que o sistema financeiro desafogue muita pressão dele. Mas a minha intenção maior é ajudar o aposentado e pensionista da Previdência. Eu acho que isso vai ser atingido. E tem um prazo para avaliar, assim, essa ampliação do prazo? Não, é uma avaliação permanente. A gente sempre faz isso. Agora, daqui a 60, 90 dias, a gente viu que isso não foi bem, por exemplo, não tem problema nenhum recuar. Foi muito bem, temos que aprimorar, vamos fazê-lo. Bem rápido, ministro. O orçamento, e presidente também, não foi aprovado ainda de 2025. E aí o governo decidiu usar um 18avos em vez de um 12avos. Tem risco disso acabar interrompendo algum pagamento da Previdência? Despesas obrigatórias, isso não tem como ser interrompido. As despesas obrigatórias são uma garantia constitucional e legal. Nem o Congresso pode, a não ser que mude a Constituição. Não mudando a Constituição, porque o Congresso pode mudar a Constituição. Não é fácil, que é 3/5 do Senado e da Câmara. Mas acho que ninguém cometeria a loucura de tirar direito a quem tem. Sendo obrigatória, despesas obrigatórias é uma reserva obrigatória que já vem alta. Ninguém tem risco nenhum. Se tem o dinheiro certo, é a sua aposentadoria e pensão da Previdência Social. Ok, gente? Muito obrigado. Desculpe aí qualquer coisa. O documento, querido, é o primeiro teste de fogo teu e passar essas informações para ele. No combate à violência contra a mulher, a denúncia pode ajudar a salvar vidas. E um dos canais de denúncia é o Ligue 180, que só no ano passado realizou mais de 2.000 atendimentos por dia. Além disso, o governo também está investindo em ampliar a estrutura de acolhimento para quem é vítima de violência, como a Casa da Mulher Brasileira. Vamos falar mais sobre o assunto agora ao vivo com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Boa noite, ministra. Mais uma vez, bem-vinda. Boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Bom, ministra, a gente começa essa entrevista falando sobre o Ligue 180, canal para denúncia de violência contra a mulher. No ano passado, foram aí quase 700.000 atendimentos, um aumento de 21,6% em relação a 2023. Ao que a senhora avalia esse crescimento? Eu avalio por dois motivos. Um é que o governo do presidente Lula, desde que nós assumimos, ele tem colocado como uma das prioridades o enfrentamento à violência contra as mulheres. E o 180, ele é um serviço que tinha sido desfeito pelo governo anterior, né? Então, quando nós assumimos, nós tínhamos o Disque 100 e o Disque 180 juntos, sem nenhuma especialidade e nada. Então, acho que reestruturar o 180, fazer o atendimento especializado, com equipe especializada, só com mulheres, eu acho que fez com que as mulheres e a população, porque não é só as mulheres vítimas que ligam, mas a população acredite de novo na política pública, no 180, e aumenta o número de denúncias e de ligação. Isso é um fator. O segundo é que, de fato, a gente também, o governo do presidente Lula tem investido muito em campanhas publicitárias, em divulgação. No segundo semestre nós trabalhamos a campanha do Feminicídio Zero com a divulgação do 180 nos estádios, nas campanhas. Então, assim, acho que isso ajuda no acesso ao conhecimento e informação. E, por fim, uma notícia que não é boa, que também aumentou a violência. Então, as pessoas têm buscado informação, as pessoas querem saber, querem orientação e querem fazer a denúncia. Ministra, sobre o 180, quais são os principais tipos de registro e qual o perfil dessa vítima? O principal tipo de denúncia que nós recebemos, o que foi mais forte, foi principalmente a questão da violência psicológica. Foi 101.000 pessoas ligando, fazendo a denúncia da violência psicológica. Isso é uma coisa importante da gente analisar, porque em segundo é que vem a violência física. E a gente sempre teve a violência física como uma das grandes denúncias. E a violência psicológica, ela antecede a física, né? Ou
né? Então, assim, ou as mulheres estão tomando coragem de denunciar antes de o fato acontecer. Então, isso é um fator que é importante analisar. O segundo é que, geralmente, um atendimento, ele gera vários casos de denúncia. Quando a mulher sofre a violência física, ou a violência sexual, ou a violência patrimonial, ela sempre é seguida de violência psicológica. Então, isso coloca, efetivamente, a violência psicológica no ranking das denúncias que chegaram no 180. Agora, ministra, os dados indicam ainda que há mulheres que vivenciam situações de violências por longos anos e algumas vezes até diariamente, né? Como é que pode se interromper esse ciclo e como é que o governo pode colaborar? Na verdade, o índice de diariamente é alto, né? Então, assim, são mulheres que todos os dias sofrem violência. Eu sempre digo que é como se fosse uma tortura. Não saber que hora que o agressor vai chegar para agredir, né? Então, acho que isso é uma primeira coisa. A segunda, de fato, é por muito tempo. É por 5, 10, 15, 20 anos que a mulher tem coragem de fazer denúncia. Aí são vários motivos. Primeiro, você tem a dependência afetiva, né? Você tem os filhos, você tem a família, você acredita no amor, você acredita que ele vai mudar. Segundo, você sempre tem o pessoal do deixa disso, né? E terceiro, tem uma coisa que o 180 mostra também, principalmente na área das informações, é que as mulheres não têm informação suficiente para sair da violência. Então, elas querem saber o básico, se elas vão perder a guarda do filho, se elas vão perder o direito à casa, se elas vão perder... Então, isso tudo são elementos que fazem com que as mulheres fiquem anos sofrendo violência. Ministra, a senhora falou da violência psicológica. Eu queria que a senhora explicasse, para quem está nos ouvindo, o que seria essa violência psicológica, para as mulheres entenderem. A violência psicológica é quando ele começa a te chamar de gorda, de feia, né, de burra, quando começa a menosprezar, a dizer você não presta para nada. Então você tem uma série de coisas que a gente acha que é do dia a dia, que está efetivamente acontecendo, mas que é uma violência psicológica, que é o ato de menosprezar a outra ou o outro. Agora, ministra, fevereiro chegou e já se começa a falar em carnaval. O que o Ministério está preparando para esse período nesse aspecto de proteção às mulheres? Na verdade, o carnaval nós vamos estar no Rio de Janeiro, né? No carnaval do Rio de Janeiro, com a campanha, com a mobilização do Feminicídio Zero. Acho que isso é muito importante. Nós vamos estar junto com a Liga das Escolas de Samba, junto com a Prefeitura Municipal, Ministério da Saúde, Fiocruz, fazendo uma grande jornada. E nós já estamos começando agora, essa semana. Nós vamos fazer o lançamento lá no Rio de Janeiro, né, na Casa do Samba, e depois nós vamos fazer nas quadras onde está tendo os ensaios, discutindo com a população, discutindo com as escolas, para que a gente possa, na verdade, Luciano, no dia 8 de março, né, a gente vai, o desfile das escolas de samba, nós vamos ser o bloco de entrada do desfile das escolas de samba, né, o bloco do Feminicídio Zero, para que a gente possa chegar a toda a população e falar com todo o povo. Ministra, além dessas campanhas que a senhora está falando, do Feminicídio Zero, do Ligue 180, também o governo trabalha com estrutura, que nós temos as Casas da Mulher Brasileira e também nós temos os Centros de Referência da Mulher Brasileira. Qual a diferença entre esses dois espaços e qual a expectativa para esse ano? Na verdade, a diferença é assim, a Casa da Mulher Brasileira é constituída de todos os serviços especializados que propõe a Lei Maria da Penha, né? Então, nós temos a delegacia especializada, a promotoria especializada, a defensoria, nós temos o apoio psicossocial, da autonomia econômica para colocar a mulher no mercado de trabalho, abrigamento provisório. São 11 serviços dentro da Casa da Mulher Brasileira. O Centro de Referência, ele dá o apoio psicológico e jurídico. Então, isso faz uma diferença muito grande. E o Centro de Referência é principalmente no interior. E no que é que nós vamos estar fazendo, entregando agora esse ano? Nós vamos estar trabalhando em 2025. A gente vai inaugurar 7 casas da mulher brasileira, né? Nós vamos estar entregando para a população brasileira 7 casas da mulher brasileira e 13 centros de referências da mulher. Nós acabamos de inaugurar
né? O primeiro da região norte, lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. E agora nós vamos estar, bem agora em março, nós vamos estar com 4 inaugurações. Então, acho que a gente vai estar entregando, além da mobilização nacional, garantir às mulheres um atendimento qualificado e humanizado. Para encerrar nossa entrevista, ministra, semana que vem ocorre o Encontro Nacional das Prefeitas, Vice-Prefeitas e Gestoras Municipais, né? Como é que será a participação do Ministério? Nós vamos estar no dia 12 fazendo uma discussão com as prefeitas, prefeitos, vice-prefeitas e as gestoras sobre as políticas para as mulheres, o diagnóstico da realidade das mulheres, o que é que o governo federal oferece, porque não é só o Ministério das Mulheres, né, Luciano e Luciana? O governo federal ele tem política em todos os ministérios, desde a educação com pé de meia, com a escola de tempo integral, o Ministério da Saúde, o MDS com o programa Bolsa Família, na parceria com a política de cuidados, né? Então, nós temos uma carta, o governo federal, o governo do presidente Lula, tem uma carta de serviços intensa e muito grande para oferecer para as mulheres e para as prefeituras, para que eles possam proteger as mulheres, né? Seja na linha do trabalho, da geração de trabalho e renda, no enfrentamento à violência contra as mulheres e na política de cuidados. Tá ótimo, os gestores estão convidados a participar desse encontro aqui em Brasília. Nós conversamos com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui na Voz do Brasil, ministra. Eu que agradeço, quero pedir para todos os ouvintes e as ouvintes, qualquer coisa que você souber de violência, pode ligar no 180. E se não souber, liga também, que a gente vai estar te informando, te orientando. O governo federal e o presidente Lula têm um compromisso de zerar a violência contra as mulheres no país. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde já, né? Eu vim aqui só dar um informe da reunião que a gente acabou de ter com o presidente, né? O presidente chamou aqui os nossos bancos públicos, os 5 bancos públicos no Brasil, justamente a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, BNB e o BASA, para eles trazerem um pouco resultados do que eles têm feito, né? O presidente tem, como vocês sabem, está muito preocupado. Na verdade, está muito prestando atenção nas estatais e ele tem uma questão muito importante ligada ao crédito público. E ele quis que eles trouxessem aqui alguns resultados, eles trouxeram muito das linhas de financiamento, como está andando, como os números são muito importantes, né, com grande crescimento em relação ao período anterior. E eles trouxeram esses números, e aí, só que vocês sabem que o balanço dessas empresas só fecha, né, como a gente já falou, em março e abril, e aí esses dados mais de balanço mesmo, a gente só vai saber e vão ser apresentados só lá em março e abril, dependendo de cada banco, quando eles tiverem as suas assembleias. Mas o dado muito positivo foi que o crédito no Brasil está crescendo, né, os créditos dos bancos públicos, e o presidente sempre pergunta alguns créditos específicos, né, microcrédito, crédito rural, mas tanto para a grande agricultura quanto para o pequeno, né, ele tem muita preocupação com isso. O Agroamigo, eles trouxeram vários dados para mostrar como essas linhas estão funcionando bem. Também a distribuição regional. O presidente tem uma preocupação muito grande com a distribuição regional do crédito, então eles também trouxeram dados abertos para mostrar que a gente está tendo crescimento no Nordeste, no Norte, né, as questões também de investimentos sustentáveis, linhas importantes, e a gente foi discutindo isso, eles apresentaram, cada banco apresentou, e o presidente ficou bem satisfeito com os resultados que ele está tendo nos bancos públicos nesse momento. Ministra, por que o Ministério respondeu ao MPF para vocês manterem a divulgação dos resultados, mesmo porque é uma recomendação contrária deles? Perfeito. Acho que só em relação, era uma recomendação, muito bom entender isso, né? Não era uma decisão do MPF. Eles fizeram uma lista de questionamentos e a gente respondeu a eles e considerou que a gente não adiar o resultado nesse momento seria, na verdade, afetar uma grande parte das pessoas que estavam ali com as suas notas para serem divulgadas. Né? Inclusive, que muitas pessoas, talvez, que não passaram na banca de identificação, não teriam passado realmente no concurso, era importante, inclusive, esse resultado. Mas o que a gente fez, que foi o principal, foi explicar como foi feito o processo da heteroidentificação. Né? Em primeiro lugar, a gente defende muito as bancas de heteroidentificação. Né? Isso foi um avanço na política de cotas. Quando a gente inicialmente colocou a política de cotas nas universidades sem a banca, na verdade, a grande reclamação é que as cotas não estavam sendo preenchidas por pessoas negras, é bom lembrar isso. Né? Isso foi um avanço. Esse concurso contou com o que há de mais, no que os especialistas definem como tem que ser uma banca de heteroidentificação. Né? Foi presencial, tinham 5 pessoas, todas com formação na área.
Então foi uma série de coisas importantes que a gente implementou nesse concurso, né, e, portanto, o que a gente apresentou para eles foi a lógica do processo, né, e principalmente o resultado que talvez seja o mais importante em termos de política de cotas, que a gente conseguiu que a cota não fosse um teto, fosse um piso, né, é importante dizer isso. A gente teve aprovação de pessoas negras em 24,5% das vagas foram preenchidas por pessoas negras, lá dos aprovados no concurso, né, acima da cota de 20%, que é um dado muito importante. A gente teve uma quantidade de milhares e milhares de pessoas que foram aprovadas na banca de heteroidentificação, e a gente não só conseguiu ter esse número bastante expressivo de pessoas negras que vão entrar nesse concurso, como a gente tem todo o cadastro de reserva preenchido também, que muitos concursos não preenchiam a cota mínima e não preenchiam o cadastro de reserva, o que inviabilizava a política. Então, do ponto de vista da política de cotas, ela está sendo extremamente garantida, e a gente demonstrou que a gente usou o que há de mais, assim, tudo que já se avançou nessa linha de banca de heteroidentificação foi utilizado nesse concurso, e eles agora estão avaliando as nossas respostas. A gente já enviou as respostas para eles, tanto para a Defensoria Pública da União quanto para o Ministério Público Federal, e eles vão dar, então, uma decisão sobre isso, né, que a gente espera em breve, mas a nossa avaliação, né, e eles acho que entenderam um pouco que a gente não acataria a recomendação de adiar, porque isso prejudicaria muita gente, né, muito além das pessoas que, de alguma forma, infelizmente, se sentiram, de alguma forma, não contempladas ali com o resultado da banca. Ministro, sobre a reunião de agora, vocês chegaram a tratar com o presidente sobre uma perspectiva de, talvez, desaceleração do crédito que tem em 2025, tanto por causa da Selic, também por causa dessa questão de coordenação com a política monetária, o crédito cresceu nos últimos 2 anos, isso apontado como fonte de pressão sobre o balanço do Banco Central. Eu queria saber se isso chegou a ser tratado nessa reunião. Não foi tratado disso. Os bancos, obviamente, para 25 só disseram que eles estão projetando, né? A gente ainda não tem dados de 2025. A gente conversou um pouco sobre as linhas, né? Principalmente o BASE e o BNB, que tem linhas ligadas ao Fundo Constitucional, que são linhas mais baratas, né? O BNDES falou da importância do Fundo Clima. A gente discutiu as linhas existentes, mas não houve essa discussão, não. Obrigada.